Olá, seres de luz! Namastê! Tudo em paz com vocês? Prontos para mais um despertar da consciência? Então venham comigo. Podemos dizer que o despertar da consciência é um tapa na cara da sociedade. E a sociedade, que ainda é massa, vive em uma bolha. Mas nós, despertos, também já somos muitos pelo mundo. Como despertar é um processo que nos retrocede à infância, assim como uma criança, também precisamos de ensinamentos e auxílio para a gente passar por esse processo de evolução e transcendência. Transcendência, meus iluminados, vem do verbo transcender, que significa ultrapassar. Mas, Kundalini, ultrapassar o quê? A transcendência está além do mundo material e refere aos fenômenos de natureza metafísica. A transcendência é estar em contato com o mundo espiritual, superando os seus limites físicos. Para muitos isso pode parecer assustador ou loucura, mas quem tiver uma Bíblia próxima, acompanha aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando o Evangelho diz o homem natural, ele está se referindo ao nosso corpo físico, que é matéria. E essa matéria, como já conversamos em outros vídeos, são feitas por partículas de energia. E essas partículas são materializadas. Então, calma que eu chego lá. Dentro de cada ser humaninho há uma formação de energias. E essas energias são células que formam o nosso corpo, formam o nosso cérebro, que é formado por íons e elétrons. Esses elétrons atraem partículas externas de energia através dos nossos sentidos. E com isso, essas respostas adaptativas são encaminhadas para o inconsciente e o consciente. Então, meus iluminados, entendemos que dentro de nós há uma grande quantidade de energia que chamamos de espírito. E essas energias é que movem o nosso cérebro, movem o nosso corpo físico. Mas há uma grande diferença. Para chegarmos a esse espírito, a essa grandiosidade de energias, precisamos nos acumular de energias boas, porque caso contrário, seremos apenas matéria. Ou seja, estamos enfraquecendo o nosso espírito e alimentando o nosso inconsciente. Explicando melhor, é o seguinte: quanto mais energias boas, mais aumentamos a nossa capacidade de ser consciente, ou seja, alimentamos o nosso espírito. E quanto mais energias ruins, mais alimentamos o nosso inconsciente e ficamos pobres de espírito. A transcendência também tem a ver com a vida e a morte, ou seja, transcender o físico para o espírito. E vocês lembram que eu falei que o consciente e o inconsciente também era a vida e a morte? Pois é. O que uma pessoa inconsciente é? No caso, ela é uma pessoa adormecida, ou seja, que está dormindo para o seu consciente. E se viver é estar consciente, a pessoa inconsciente, ela está em desacordo com tudo aquilo que a faz viver, ou seja, que a faz ser consciente. O processo de despertar é assim mesmo, é um pouco confuso, por ser consciente, inconsciente, transcendência, são muitos aspectos difíceis de se entender. Mas quando a gente compreende cada conceito e coloca na prática em nossa vida, a compreensão fica muito mais fácil. Conseguiram entender um pouco? O inconsciente nada mais é que o diabo na língua religiosa. É aquilo que é um pouco mais fácil de conseguir, digamos assim, e que de certa forma te dá um prazer momentâneo e ao longo do tempo te joga no buraco.
Então é bem simples de entender. Vamos de exemplos, meus iluminados. Uma pessoa que sai todo final de semana e bebe todo final de semana, chega na segunda-feira e está cansado, com desânimo para uma semana que ainda é longa, vocês acham mesmo que essa pessoa está consciente? Não, a resposta ela não é uma pessoa consciente. Mas Kundalini, e o livre-arbítrio? Tudo bem, nada contra, cada um tem as suas escolhas, mas isso não significa que ela seja consciente. Então me respondam, seres de luz, um Deus tão grandioso que é capaz de fazer um céu perfeito, ele quer uma vida mediana para você? Eu acho que a resposta vocês já sabem. Pois é um Deus de maravilhas e por mais que com Deus o caminho seja mais turbulento, é aquele caminho em que te dará as melhores respostas para a sua vida. Por isso muitas pessoas dizem sobre vida eterna. A vida eterna não significa durar 100, 200 anos, mas sim aquele prazer em que você terá todos os dias em algo que você ama fazer, com pessoas que você ama estar. E é você, homem natural ou homem carnal, que escolhe tudo aquilo que é materialmente, porque o espírito busca essência. Um outro exemplo, quando nos apaixonamos por uma pessoa e logo depois, quando passa um tempo de relacionamento, nós, vamos dizer assim, desiludimos com aquela pessoa. Na verdade, é o nosso espírito que se apaixonou pela essência dela. Então, os dois se encontraram. E quando as pessoas carnais, o ser humano natural, começam a entrar em desencontro, é porque há muito materialismo ali. Há muito egocentrismo, então eles não conseguem mais manter essa conexão espiritual, porque o material está puxando muito mais. A consciência, que é aquilo que chamamos de espírito, é um fluxo grandioso de energias boas. Então, quando a gente está com um nível elevado de consciência, tudo aquilo que é material vem com consequência para nós. Ou seja, teremos coisas grandiosas, porque atraímos tudo aquilo que somos. O que eu quero dizer, meus iluminados, é que antes de sermos materialistas, precisamos ser espíritos. Só que é um pouco difícil, porque já nascemos carnais. E com isso dependemos da nossa criação, da nossa família, para que a gente possa evoluir. Mas nem sempre é assim. E é deste momento relativo a este fator de criação que surgem os padrões e formam o nosso inconsciente. Uma criança, ela não é consciente de ser. Ela apenas é induzida a todo momento por nós. Então, já nascemos carnais e continuamos carnais. Então, os nossos padrões vão se repetindo de geração em geração, até em que um ser iluminado desperte e faça tudo diferente. Se compararmos o nosso mundo inteiro, veremos que muitos estão na bolha e poucos são aqueles despertos. Poucas são as famílias que instruem os filhos para serem espíritos e depois gerarem frutos materiais. Na fala, meus iluminados, todos vão dizer que ensinaram seus filhos o certo. Só que, na verdade, não é bem assim. As crianças aprendem muito visualmente e nem todo mundo condiz aquilo que faz com as coisas que falam. Então é muito fácil eu ensinar uma criança a fazer algo e fazer totalmente diferente. E devido a esses padrões, de falta de espírito, crescemos materialistas, formam seres egocêntricos, aqueles que pensam muito em si ou só em si. Então é bem complicado o processo. Por isso eu afirmo, meus iluminados, a família é a maior base de tudo e é onde tudo se inicia. Então, se você está formando uma família agora e está desperto, tenha consciência do que você quer formar a partir de hoje. E os frutos que você buscar hoje são os que darão amanhã.
Mas como a gente já havia conversado sobre isso nos vídeos anteriores, não há culpa nesse processo. Não culpe seus pais por isso. Culpe hoje você, um desperto por si mesmo e nem as pessoas ao seu redor, porque toda a atitude que você tem a partir do despertar, a culpa será somente sua, porque tudo que manifestamos, mesmo inconscientes, retornará até nós. Então, a partir do momento em que você tem essa noção desses conceitos e continua agindo dessa forma, você não tem o porquê culpar aos outros, a não ser a si próprio. É simplesmente você quem escolhe quem entra e quem sai da sua vida. É uma coisa bem prática. Só que quando estamos inconscientes, temos o apego, então somos muito materialistas, tanto com objeto quanto pessoas, e não conseguimos desprender desse fator. Mas quando somos espíritos, aí, meu amigo, tudo muda. Apenas damos a liberdade de ir e vir. E então escolhemos quem quer ficar na nossa vida. Porque nós damos o livre-arbítrio para a pessoa se igualar à nossa essência. Mas é claro, cada um tem a sua essência de amor. Mas todos somos feitos da mesma fonte criadora. Então, depois de sermos espíritos, a escolha não será apenas nossa, será também daqueles que sabem que nos magoa, mas decidem continuar magoando. Então, nós afastamos dessas pessoas, dessas energias negativas e consciente escolhemos apenas as energias boas. Nós, já despertos, temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Porque temos dentro de nós, já despertos, esta é a palavra-chave, despertado. A força transcendental capaz de mudar qualquer ocasião, qualquer pessoa e transcender qualquer barreira, que chamamos de amor. E esta força, ela é capaz de mudar o mundo, mas antes disso precisamos primeiro mudar a nós mesmos. O inconsciente nos leva a tudo que é mundano, ou seja, ele se alimenta de coisas materiais. Só que o problema não é esse. O problema é quando há um desequilíbrio, porque esta energia, esta matéria, é uma energia também muito forte. E como eu disse, é o diabo que possui muitas faces. E ele também é sorrateiro no que faz. Ele nos dá o apego material, o apego a tudo que é aqui do mundo. Então, deixamos de lado o nosso espírito. Então, há um desequilíbrio. E somos aquilo em que mais alimentamos. Por isso que quem é religioso diz que o diabo tem várias faces, exatamente. Porque ele pode ser pessoas onde temos muito apego, podem ser objetos, podem ser tudo que há aqui no mundo material. Um exemplo mais simples de todos é aquela pessoa em que tem várias roupas e é apegada às suas roupas e às vezes é incapaz de fazer uma doação porque tem dó de desfazer daquela roupa. Ou às vezes nós mesmos guardamos certas roupas com o intuito de usá-las depois e na verdade nunca mais usamos. Ou seja, é um apego material. Aquela pessoa que está sempre treinando, que está sempre comendo direitinho, que está fazendo plástica, arrumando o cabelo, se embelezando toda, mas que na verdade o seu espírito está fraco. E quantos de nós já não ouvimos falar assim? Nossa, mas fulano é vazio por dentro. Exatamente. Se embeleza muito materialmente, mas o espírito está pobre. Se observarmos, tudo ao nosso redor há um equilíbrio. O sol e a lua, o fogo e a água. E por que que dentro de nós, que somos feitos da mesma fonte criadora, teria que ser diferente? Há um equilíbrio entre matéria e espírito. Não precisamos ser feios fisicamente. Se algo te incomoda, pode mudar.
mas fortaleça o seu espírito também, para que nunca ninguém tenha que dizer que você é pobre de espírito. E vamos ser sinceros, meus iluminados, não há nada melhor que você chegar em um lugar e a pessoa te elogiar, não por aparência, mas elogiar a sua bondade, a sua compreensão e respeito a todos os seus semelhantes. Então podemos dizer que a transcendência é um caminho para o mundo consciente, onde você equilibra o seu mundo material e o seu mundo espiritual. Não é tão simples, meus iluminados, pois, como eu já disse, é uma energia muito forte que nos prende aqui na Terra. Mas se a nossa força de vontade for tão grandiosa quanto o nosso Criador, que nos fez perfeitos da maneira que somos, vocês podem ter certeza que o caminho será muito mais leve. Essa transição do inconsciente para o consciente já é um processo muito doloroso e muitas das vezes é a vida que puxa o ser humano para fazer essa transição. Porque o seu superego é um nível muito elevado e com esse nível elevado de egocentrismo, ele camufla a energia do amor e com isso ele não consegue transcender a alma. Esse é mais um despertar da consciência, trazendo para você a nossa história, a minha história e a sua história. E lembrem-se que se conhecer é o caminho. Gratidão por mais um despertar e por vocês estarem aqui acompanhando comigo. E eu espero vocês no próximo. Um beijo de luz da Kundalini.